autismo é um transtorno neurológico, caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. A pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Pela primeira vez, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai quantificar as pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. O Censo Demográfico de 2022 está agendado para ocorrer entre os meses de junho e agosto. Essa conquista é importante para quem tem autismo e foi garantida pela Lei 13.861, assinada em 2019. Com os dados oficiais coletados a partir de agora, será possível direcionar políticas públicas e recursos para os diagnosticados com autismo. O autista tem o direito a atendimento prioritário, à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à assistência social, à previdência social, à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, ao transporte, à mobilidade, à tecnologia assistiva, à justiça, entre outras prerrogativas firmadas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, infelizmente, na prática, não é isso que acontece. Bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou Juliene Matos e hoje vamos conversar sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para acompanhar todos os nossos vídeos. Marli Aro é formada em pedagogia, educadora e professora há mais de 45 anos. Após o nascimento da sua primeira neta, Maria, que tem uma doença rara chamada Cornélia de Lange, lutar pela inclusão e proteger os direitos das pessoas com deficiência e com doenças raras tornou-se a missão da sua vida. Eleita para o seu primeiro mandato em 2020, professora Marli foi a terceira vereadora mais votada de Belo Horizonte, trazendo para a Câmara Municipal, além de mais representatividade feminina, voz para os autistas e demais pessoas com deficiência. Olá, professora Marli, obrigada por nos receber aqui. Em primeiro lugar, como membro de uma família atípica, eu quero te agradecer por todo o trabalho que você vem desenvolvendo no seu mandato. Isso é muito importante para todos nós e nos faz sentir acolhidos, saber que tem alguém que olha por nós, que zela por nós e que cuida dos direitos e de tentar ao máximo melhorar, nem que seja um pouquinho, a vida dessas pessoas que a gente sabe que já sofrem bastante na nossa sociedade. Sim. Né? Destas pessoas e da família dessas pessoas, né? Sim, porque não é fácil. Não é fácil. E o Brasil, ele está preparado para receber as pessoas com transtorno do espectro autista? Claro que não. Não estão preparados. As pessoas, de um modo geral, não estão preparadas. As famílias, muito menos, estão preparadas. A nossa educação, muito menos ainda. A saúde não está preparada. Os médicos não estão preparados. Ninguém está preparado. A doença chega sem aviso, sem mandar uma mensagem antes. Ela nos pega todos de surpresa. É muito difícil. Qualquer que seja a doença, a gente está preparado. Agora, o autismo tem uma certa diferença, porque não é doença. Nem doença é. Então, ainda fica mais difícil para as pessoas poderem entender e receber o diagnóstico de uma criança quando ela tem um autismo. Agora, eu acho até que está tendo uma melhora, entre aspas, com as famílias. Porque até uns 5 anos atrás, quando a gente tinha a indicação de um aluno autista, o que acontecia? A mãe levava, a escola chamava os pais e falava que ele incomodava a sala de aula. É uma criança que incomoda a sala de aula. Numa classe com 30.
Então, um incomoda 29. A professora não está dando conta de levar, chama a coordenadora, né, para poder encaminhar esse problema. Ela chama os pais, vai para uma psicóloga. Aí, qual que é o mais comum? Ritalina. A criança fica abaixo de Ritalina. Como que é medicada a Ritalina? Uma Ritalina antes dela ir para a escola e uma Ritalina antes de fazer os deveres de casa. Sabe, Juliane? Então é muito triste. Eu, assim, como eu saí da escola e comecei a atender aula em domicílios, eu só tinha autista. A grande maioria dos meus alunos eram autistas. Então a Marlita chegando, uma Ritalina. Sabe? O aluno vai para o colégio, Ritalina. Então é tudo muito difícil. Aí, e os médicos esquecem que nós temos um leque muito grande de possibilidades para preencher a vida desses alunos autistas. Eu estou falando alunos porque a minha vivência na escola é na educação. E o que eu quero deixar, o legado que eu quero deixar para Belo Horizonte é a inclusão. Não é só a inclusão de pessoas com deficiência, os raros, que é a minha maior missão são os raros, mas todos eles, sabe? Síndrome de Down, autista, cegos, surdos, todos eles. E a minha luta está sendo muito árdua. Parece que ainda é mais difícil, sabe? Do que você fazer um outro projeto qualquer. O meu projeto, o objetivo para estas pessoas, para estes alunos, tem muita resistência, tem veto, então está muito difícil. Mas eu estou lutando e estou caminhando. As pessoas parecem que ainda não perceberam a necessidade de trazer os raros fora da margem, trazer para o centro, trazer para junto, né? Sim. Na questão do autismo, por exemplo, eu percebo muito que a gente fica o tempo inteiro tentando tirá-los de dentro do mundo deles e trazê-los para o nosso. Mas eu não vejo o movimento contrário, da gente tentar entrar naquele mundo deles e entender um pouquinho da visão que eles têm do mundo, do jeito que eles enxergam o mundo, do jeito que eles sentem o mundo. Porque, na verdade, a maior diferença é essa, né? Sim. A luz para o autista é muito mais brilhante do que para mim. O som para o autista é muito mais intenso do que é para mim. E a gente não aprendeu ainda a lidar e respeitar essas diferenças, né? Sim, é como a escola bilíngue, né? Do meu projeto que foi aprovado. Por que existe escola americana? Por que existe Fundação Torino? Por que não existe uma escola para os surdos? Tudo vai ser em Libras, não é? Você pode estudar lá se você quiser, seu filho pode, mas a primeira língua deles vai ser Libras. Eles têm que se comunicar em Libras. E o autista? O autista é diferente, a necessidade na educação do autista tem que ter outros recursos. De repente, se o jogo tem um som muito alto para eles, a escola tem que oferecer uma música, sabe? Mas de acordo com a necessidade dele, de repente um teatro, uma aula de circo. Mas não é assim não é assim que acontece, sabe? Tem que ter, as pessoas têm que entender que eles têm uma necessidade que não é a nossa. E qual que é a sua visão dessa inclusão? Porque hoje as escolas não podem mais recusar a matrícula, né? Então uma criança autista ou de qualquer outra síndrome ou deficiência, a escola tem que aceitar a matrícula daquela criança. Na lei é muito bacana essa inclusão, mas e você, professora, na prática? Como é que funciona essa diversidade numa sala de aula? Pois é, a gente não joga na lata de lixo 45 anos dentro de sala de aula. É uma vivência que eu tenho, que poucos têm, não é? E pior ainda, porque a minha vivência é na escola particular. Na escola pública, você faz um concurso, você entra e você vai se adaptando, você não tem uma visão diferente que é na escola particular. É lei, Juliane, é lei. Mas vamos supor, você vai numa escola matricular o seu filho autista. Eu fiz uma audiência pública. Eu citei 3 escolas particulares grandes de Belo Horizonte que a mãe contou que o filho autista, não tinha vaga para essa criança.
Escola boa, escola boa. Então a realidade não é essa. Aí você vai numa escola dessa, tá, você tem os direitos, não tem? Você tem que matricular? Ok. Aí já começa o bendito do bullying com você, tá? Com você. Porque nós estamos em escola, nós sabemos. Todo mundo vai saber que aquele aluno, a mãe e o pai brigaram para ele estudar na escola que eles queriam, não é? Na primeira reunião, as professoras todas vão saber, já vão saber, esse aí vai me dar mais trabalho. É diferente. Gente, a inclusão tem que tirar a máscara. A inclusão não pode ter máscara. Não adianta eu chegar aqui agora e falar, foi uma maravilha meus 45 anos em educação com a inclusão. Mentira. Eu trabalhei numa escola, no Buritis, com crianças de 2 para 3 anos, que é escola particular. O que aconteceu? Teve um ano nessa escola que eu tive 3 alunos com necessidades especiais numa sala de 2 anos. Eram 20. A gente dá conta? Não dá. Mas era o meu emprego, eu tive que dar conta. E nada é por acaso. Eu acho que a partir dessa experiência minha, Deus me colocou onde Ele tinha que me colocar. Então a minha missão é essa, porque além de eu achar que não existe a inclusão real, eu vivenciei essa dificuldade. Eu acho que por isso que na hora que eu tenho projetos, que eu tenho ideias, elas caminham e eu consigo mostrar para as pessoas as necessidades reais. Eu e a minha comissão de educação, nós visitamos mais de 75 escolas. As municipais têm que me deixar entrar porque eu sou uma vereadora, né? Eu faço visita técnica. Eu não queria atrapalhar a escola nenhuma, eu queria ajudar. Eu queria, com o meu olhar, saber o que a escola poderia acrescentar para os alunos. Eu tive escola que recusou a minha visita, né? Teve muita escola, como Santa Doroteia, nós fomos muito bem recebidos, nós conseguimos colocar ideias. Então é isso, as pessoas têm que acordar para a necessidade da inclusão. Eu não visito uma escola para olhar a contabilidade, a didática da escola, não. Sabe o que eu olho? A sala tem degrau, um cadeirante vai conseguir assistir aula ali? Como que é a área de lazer? O cadeirante, um aluno com muleta, um andador, ele chega nesse lugar? Olha, Juliane, você não vai acreditar. Mais de 75 escolas, não encontrei um raro. É de chorar. Só que aí, o que aconteceu? Eu bati na porta da prefeitura, a nossa secretária de educação me recebeu com a equipe dela muitíssimo bem, muitíssimo. E nós estamos com muitas inovações, com muitas ideias, que se realmente vingarem lá na escola pública, automaticamente a escola particular vai levar essas ideias, sabe? Então a gente já está conseguindo. Aonde não dava para aluno entrar, eu falava, eu reclamava, e eles estão mudando. É isso, eles têm que acordar. Não é só falar que é obrigatório, que a criança pode estudar na escola. Não funciona assim. É viabilizar, né? Inclusive concursos, os professores têm que se preparar, né? Um curso de pedagogia não te prepara para aceitar qualificar os professores. Exatamente. Entendeu? Não, olha só, eu tive agora uma denúncia numa escola, a criança só alimentava por sonda, tá? E ela arrumou a vaga na escola e foi. Na hora de passar a sonda, ninguém sabia, óbvio, né? Eu também não sei passar, você também não deve saber. Chamaram a moça da limpeza para ajudar a passar a sonda. A mãe falou que não adiantou reclamar na escola, não adiantou nada. Ela falou, vou na Câmara, lá tem uma professora que fez isso. Veio aqui e reclamou para fazer uma visita técnica. Então, graças a Deus, as pessoas estão percebendo o que eu estou lutando. Então, apesar de toda dificuldade, existe uma luz no fim do túnel. Existe essa luz. E é o legado que eu quero deixar para a cidade de Belo Horizonte. Porque eu vivencio agora essa realidade das pessoas que não são
não são vistas, não são aceitas, porque é diferente. Olha só, se eu, professora Marli, estou numa sala de 30, eu tenho um aluno que usa tutor na perna, que ele não pode se locomover sozinho para o tanque de areia, eu tenho que carregar meu aluno. Eu vou ter mães que vão reclamar. Por que eu não estou do lado do filho delas e estou carregando um aluno? Isso não é maldade, não, isso é realidade. Isso existe. Porque infelizmente a gente só entende o problema quando a gente vive, né? Fora isso, a gente não consegue perceber a dimensão daquilo, da dificuldade que é ter uma pessoa rara numa família. Né? Nós estamos falando principalmente de educação. Sim. Mas olha só, sai da área da educação, vai para o BH Shopping, vai para a Praça da Assembleia, que é uma praça que todo mundo vai para a Praça do Papa, Juliane, que é maravilhosa. Como com um cadeirante vai ali. Você vê cadeirante, criança com tutor, com síndrome de Down, autista, na missa que você vai todo final de semana, ela incomoda. Para te dizer bem a verdade, eu, depois que meu filho foi diagnosticado com autismo, na verdade, antes de eu ter o diagnóstico, eu reduzi as vezes que eu vou à missa. O restaurante. Com certeza, dificulta. É diferente. É muito diferente. Então não adianta uma pessoa aqui querer fazer um projeto sem vivenciar. E as pessoas olham, né? As pessoas olham, as pessoas acham que é pirraça, as pessoas... E não é fácil, com certeza não é fácil. E te julgam, você como mãe, você não tem paciência, está no celular, tudo é julgamento, mas a ajuda é muito difícil. Então, meu trabalho é difícil, é muito difícil, mas eu estou caminhando. Sabe, com o seu trabalho, como eu tenho aqui a Michele Malabi, o que precisar deste gabinete da professora Marli, nós faremos tudo. A nossa missão aqui é ajudar essas pessoas. Eu te conheço há muitos anos, né? Antes de ser vereadora, antes de ser vovó. E uma coisa que eu sempre observei em você é que você sempre teve esse olhar, desde sempre, para as dificuldades, né? Para as pessoas que sofrem, para as pessoas marginalizadas, faz parte de você. Agora, depois da chegada da Maria, com certeza ampliou mais esse olhar, né? Qual a mensagem que você deixa para as famílias que estão vivendo o que você vivenciou? A mensagem é, em primeiro lugar, ter muita fé em Deus, né? E sair da zona de conforto, tentar contribuir para melhorar aquilo tudo que você passou. Foi ruim para você? Não deixa ser ruim para o seu próximo. Tenta melhorar, tenta ajudar, né? Então eu estou aqui, a minha missão são os doentes raros, mas o meu leque abriu, porque a minha campanha, a gente falava assim, professora Marli, a voz que vem do coração. Então, o meu coração a mensagem foi essa: saia da sua zona de conforto. Juliane, a minha agenda com alunos com aula particular, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu tinha horário para todo mundo, eu sempre trabalhei muito. É uma característica minha, eu nunca falto de nada de serviço meu, doença não me impede de nada. Mas como eu vivencio a luta que é para a família do meu filho, da minha nora, com a minha neta, eu quero fazer pelas outras pessoas. Então eu estou aqui para isso. É essa a minha missão, é esse o meu trabalho, é essa a minha dedicação. Eu tenho que ser voluntária nesta causa. Né? E eu como catequista, professora, sou ministra da Eucaristia e hoje estou vereadora. Então hoje eu faço pelos belo-horizontinos. Essa semana me perguntaram assim, Marli, você luta só pelas crianças? Não, sabe por quê? A minha neta vai fazer 10 anos, ela é desse tamanho, é uma, né? Então você olhando, ela é criança, não, eu luto pelos adultos também. Os adultos, a doença não acaba, o autismo deles não vai acabar, a síndrome de Down não vai acabar, a cadeira de rodas talvez vai aumentar o tamanho, o peso, né? E quando você melhora a vida para a criança, automaticamente você melhora para toda a família. Para toda a família. E é uma luta minha também, Juliane, eu tentar conseguir para os espaços de escolas
por exemplo, São Rafael, as escolas que caminham, que estão nessa área nossa, tem um trabalho que as mães possam fazer enquanto esperam. Porque geralmente são famílias com muita dificuldade e essas mães, elas ficam esperando os filhos fora da escola, porque o Ministério Público não deixa elas fazerem o trabalho dentro da escola, porque elas precisam de ter uma renda, entendeu? Então também é uma luta nossa, que nós estamos caminhando nisso. Mais uma outra luta, minha querida, é que as mães, que os filhos são cadeirantes, que não tem carro, não tem nada, para levar o filho na escola, o elevador do ônibus não funciona. Então elas vão para o ponto do ônibus, debaixo de sol, de chuva, e o ônibus com o elevador passa e não para, porque o elevador não funciona. Olha o tanto de coisa que a gente tem que lutar. Então a nossa luta é muito difícil, sabe? Uma criança que usa alimentação diferenciada, você acha que a escola vai aceitar essa criança na escola? Não aceita, não aceita. É tudo difícil. A minha neta vai fazer 10 anos, até hoje não está na escola. Não tem uma escola para ela. Não tem. Mas agora eu acredito que com essa parceria com a prefeitura, e o prefeito Fuad, ele é uma pessoa da minha turma de idade. A secretária de Educação também tem uma idade igual a minha. São pessoas que não estão olhando o futuro, nosso futuro, porque nós somos idosos, entendeu? Então nós temos que fazer por vocês que estão nessa briga. Então nós não queremos holofote, nós queremos resultado. Tudo pra gente é para amanhã. A gente não tem mais esse tempo de reunião, de não sei o que, não. Nós estamos fazendo, tem que aparecer nosso trabalho, entendeu? Então assim, graças a Deus, é o Senhor, né? Sim. Que vai, Guiando, Ele que sabe, a gente só tá com os ouvidos abertos e o coração aberto. O que Ele falar, nós estamos fazendo. Vai dar tudo certo. Amém.